Santo, 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 Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira, como sempre, para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga, glória a Deus. É um enorme e grande prazer que eu venho até a vocês da parte do Espírito Santo, Senhor Jesus, neste último sábado do quinto mês do ano de 2025, sábado do sexto mês, sábado dia 28 de junho. Prosseguir então assim, meu amigo, minha amiga, com a série de mensagens perigosa, poderosa, que o Espírito do Senhor Jesus está a ministrar por intermédio de mim, que tem como tema os tormentos do inferno. Essa série que não tem sido fácil para o missionário partilhar, mas como o missionário não passa mais do que um instrumento usado nas mãos de Deus para que as suas eras ouçam a palavra de Deus e venham se converter, então vou deixar Deus usar e a vontade de Deus ser feita, amém? Depois então de nós vermos já 5 tormentos, né? Vimos o primeiro, que é a perca de Deus para sempre. O segundo, destino já foi traçado. O terceiro, a consciência das suas perdas será ativada. O quarto, lugar de densas trevas, escuridão total. O quinto tormento que vimos a semana retrasada, que foi a semana retrasada, que teve como tema lugar de sede, beber água e o estado de decomposição da alma. Vamos então assim conhecer, né, nessa nona parte o sexto tormento também, que é um terrível, que é a consequência do quinto. Eu vou fazer a oração e em seguida então vamos ouvir esse sexto tormento que o Espírito do Senhor tem para nós, para a gente refletir se vale ou não a gente entregar a vida para Deus, amém? Vou fazer a oração em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Santo Deus, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor sobre a minha vida. Eu Te louvo e eu Te agradeço, Santo Deus, porque os olhos do Senhor repousam sobre a minha vida. O Senhor é o Deus grande e terrível, que guarda o conserto, a aliança e a misericórdia para com aqueles que Te amam e guardam os Teus benditos e santos mandamentos. A Tua palavra, ela declara dizendo que você não ouviu, não entendeu. O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não perde as forças e nem se cansa, e ninguém pode medir a profundidade da sua sabedoria. A Tua palavra, ela declara dizendo que assim como cai a chuva e a neve dos céus, e para ela não podem voltar sem antes regarem a terra, fazer com que a terra ela venha fecundar, brotar e dar semente ao semeador e alimento para aquele que come. Assim a palavra que sair da minha boca, ela jamais voltará para mim vazia. A Tua palavra, Santo Deus, ela é poderosa, porque ela tem o poder de convencer o pecado, de convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Tudo que eu desejo para este dia é que o Senhor venha ministrar por intermédio de mim, que a minha matéria humana ela venha a ser reduzida a pouco, e que o Teu Espírito possa me usar para que o nome do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo venha a ser glorificado. Toma a direção dessa nona parte, sobretudo desse sexto tormento que está reservado para todas aquelas pessoas que estão no inferno e para aquelas pessoas que não querem saber do Senhor, que zombam do Senhor. É o que eu lhe peço e lhe agradeço de coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga como missionário, glória a Deus, amém e graças a Deus. Para esta nona parte da série de mensagens que nós estamos sobre os tormentos do inferno, né? Para essa nona parte, que no caso seria o sexto tormento do inferno, está em 6 textos da palavra do Senhor. O primeiro está no livro do profeta messiânico, livro do profeta Isaías. Isaías capítulo número 66, versículo número 24, Deus falando: eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá. E o segundo e o terceiro texto que vai corroborar esse texto de Isaías está no Evangelho de Marcos, né? Já que Deus Pai falou, Deus Filho vai confirmar Cristo. Evangelho de Marcos capítulo número 9, versículo número 44 e versículo número 46, Cristo declara o seguinte aqui: onde não lhe morre o verme, e 46, onde não lhe morre o verme,
E o quarto texto está no livro de Deuteronômio, Deuteronômio capítulo número 28, versículo de número 27, diz o texto sagrado que o Senhor te ferirá com as úlceras do Egito, com tumores, com sarna e com coceiras que não possas curar-te. E o penúltimo texto está no livro de Êxodo, Êxodo capítulo número 9, Êxodo capítulo número 9, versículo número 10, diz o texto sagrado que eles, Moisés e Arão, tomaram a cinza de forno e se apresentaram a Faraó. Moisés atirou para o céu e ela se tornou em tumores que não se arrebentavam em úlceras nos homens e nos animais. E o sexto texto o sexto e último texto que é para esse sexto tormento está no livro da Revelação, Apocalipse capítulo número 16, versículo número 2, diz o texto sagrado que saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. Os homens portadores da marca da besta e adorador da sua imagem não sobreviveram com as úlceras malignas que vieram sobre eles. Glória a Deus, e que o Espírito do Senhor Jesus fale por mim. Para essa nona parte da série de mensagens que nós estamos sobre os tormentos do inferno, a nona parte tem então como tema o sexto tormento do inferno, que é o lugar aonde o bicho não morre e a ferida não cicatriza. A missionária nos explica o que tem a ver esse sexto tormento sobre esses textos que nós acabamos de ouvir. No livro do profeta Isaías, Deus está dando uma revelação para Isaías sobre a punição que ele reservou para os maus, dizendo no capítulo número 66 de Isaías, versículo número 24, diz o seguinte que eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá. No Evangelho de Marcos, capítulo número 9, versículo número 44 e 46, Cristo ele vai fazendo referência ao mesmo que Deus ele havia falado da boca do profeta Isaías, no versículo 24 no capítulo 66 do seu livro, diz o seguinte que onde o verme não morrer, ele fala isso no versículo 44 e 46. E Cristo, quando ele vai falando que o verme não morre, ele citou esse texto fazendo uma alusão do que acontecia no Vale de Rinom. O que é o Vale de Rinom? O Vale de Rinom é um vale situado no sudoeste de Jerusalém. E nesse Vale de Rinom era jogado o lixo da cidade de Jerusalém. Eles jogavam no Vale de Rinom corpo de bestas feras, no caso de animais, como também de figuras tétricas de criminosos, de bandidos, e restos mortais eram jogados no Vale de Rinom. E como que é para poder manter e se acendia o fogo no Vale de Rinom, e o fogo ele consumia o lixo da cidade, de tal maneira que o que sobrava era consumido, era terminada pelos vermes. A palavra verme no original do grego, ela quer dizer, a palavra verme no original do grego está se falar de larva, de lombriga, de animais que se alimentam de cadáveres, seja de animais, de bestas feras, como também de corpos humanos. Eu fui pesquisar sobre que o verme, que no caso aqui o bicho que não morre, que são as larvas, são os bichos, eles são produzidos dentro do corpo do ser humano. Você sabe que o que nos mantém vivo, em pé, são as células, são as proteínas que são produzidas pelo nosso corpo, e também aquelas que não são produzidas, que nós ingerimos através dos alimentos saudáveis, que nos mantém o nosso corpo vivo e em pé. E quando a pessoa morre, quando o ser humano morre, depois de um processo de 72 horas, o corpo dele passa em estado de decomposição. E é exatamente aí que vão entrar os vermes, as larvas, os bichos que não morrem, sabendo que a pessoa morreu, né? O
corpo fica no caixão, depois de 72 horas, uma vez que não tem mais proteínas que é para alimentar o corpo, as larvas, os bichos, eles vão se alimentando do corpo do ser humano, do corpo que sobrou, já que a pessoa faleceu, e elas vão comendo, vão remoendo, até que o corpo da pessoa, até que não tiver nada, a pessoa ela se decompôs, se transformar em osso. Aí os vermes eles morrem, os bichos não morrem, os vermes eles vão morrer, e o verme ele morre, no caso juntamente com o corpo que se transforma em ossos, e eles vão se transformando em moscas. Por isso que você vê que quando se abre uma tumba, um corpo de um túmulo de alguém, a pessoa fica estupefata. Nós enterramos o fulano, mas depois de 102 dias, depois de muitos dias, o corpo daquela pessoa sumiu completamente, e a pessoa vê que tem vermes que morreram ao lado do corpo da pessoa, acompanhada de ossos. Cristo, ele, quando falou que o bicho não morre no inferno, ele fez referência ao Vale de Rinom, o que está a acontecer com as almas das pessoas que estão a morrer no pecado. Todas aquelas pessoas que estão a morrer no pecado, que elas estão a ser lançadas no inferno, o corpo dela, no Evangelho de Mateus capítulo 10, versículo número 28, Cristo declara o seguinte, que porque nós não devemos temer aqueles que matam o corpo, mas sim aquele que tem o poder de lançar tanto o corpo como a alma do ser humano no inferno. Você vê que Cristo ele cita duas coisas. Ele fala de corpo, ele fala de alma. A alma é responsável pela inteligência, pela vontade própria, pelos sentimentos. É a sede da nossa personalidade. E ele fala de corpo. Que corpo é esse, missionário? Uma vez que o corpo físico ele é consumido pelos vermes. Sabe o que significa dizer, meu amigo, minha amiga? Cristo ele falou que não devemos temer os homens, mas sim a Deus que tem o poder de lançar tanto o corpo como a alma do ser humano no inferno. No inferno, para além das suas receber, que as almas delas serem jogadas lá, elas vão receber um corpo indestrutível, porque a Bíblia fala de dois corpos. Um corpo incorruptível, que não será vítima da corrupção, que são os corpos dos salvos que morreram em Cristo Jesus, e do corpo indestrutível, que é exatamente o corpo que as pessoas que estão a morrer no pecado irão de receber no inferno. Um corpo que a morte não irá de conseguir destruir, e um corpo que será vítima de todos os tormentos do inferno. E exatamente quando Cristo ele falou que o verme não morre, ele fez referência aqui. Você fala que os vermes no inferno, meu amigo, minha amiga, porque o autor, o escritor na Epístola Universal aos Hebreus, capítulo de número 11, falando a respeito da fé, ele fala que as coisas que existem vieram a existir daquilo que não existe, ou seja, tudo que há no mundo físico é referência daquilo que há no mundo espiritual. O que significa dizer que existem vermes, que existem bichos que Deus criou, que estão lá no inferno, que se alimentam de cadáveres, que irão de se alimentar dos corpos, porque nesse caso os condenados irão de receber um corpo indestrutível que a morte não poderá destruir, mas os vermes irão de consumir. Já imaginaste, meu amigo, minha amiga? Só para você ver que já a pessoa ela morrendo, o corpo ela é consumida pelos vermes que estão no corpo, que são as larvas. Você imagina no inferno, a pessoa ela irá de ser vítima desses bichos que Deus ele criou no mundo dos espíritos, no inferno, exatamente que é para atormentar a alma daquelas pessoas que morreram na condenação do pecado. Porque, meu amigo, minha amiga, o inferno, meu amigo, minha amiga, você imagina só, um lugar que Deus ele fez que é para Satanás e os seus anjos, mas que agora, por causa do homem das pessoas fazerem escolha de abandonar a Deus, elas estarão lá a ser vítima no inferno. Você vê que no Evangelho de Marcos, Cristo ele fala que se o teu olho direito te faz tropeçar, arrancam e lançam para fora de ti. Se a tua mão te faz tropeçar, corta e lança para longe de ti. Melhor é você entrar na vida cego, ou se entrar um dos braços do
seu corpo e a sua alma ser lançado no inferno. Não é um bom lugar, meu amigo, minha amiga, que é para as pessoas irem lá. O inferno é o lugar da ira de Deus contra todo o pecado, contra toda a maldade que existe. É um local que Deus ele criou que é para descarregar a sua cólera, a sua raiva contra o pecado, contra todas aquelas pessoas que não querem saber de Deus, que não aceitaram a Cristo Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, que estão a ser persistentes em ver uma vida no pecado, porque as pessoas enquanto vivas aqui nesse planeta Terra, as pessoas elas vivem como nunca iriam de falecer. Atenção à ganância. Você vê que as pessoas elas gastam esforço, gastam energia, que é para se preparar. As pessoas elas gastam esforço e energia, que é para se prepararem, que é para casar, que é para se organizar, que é para se realizar na vida, que é para se realizar em todas as áreas da vida. As pessoas gastam esforço, que é para gastarem a vida com prazeres. Mas só que, meu amigo, minha amiga, as pessoas elas não se preparam para a eternidade. Elas não se preparam que é para enfrentar a eternidade, ou perto de Deus, longe de Deus. Se você morrer na condenação do pecado, meu amigo, minha amiga, você será vítima desse inferno. Já imaginaste, meu amigo, minha amiga, depois da pessoa ela saber que ela perdeu Deus para sempre, porque as pessoas elas vão acordar quando morrerem. As pessoas hoje, talvez você que está, você está desprezando, você está ignorando, você não está dando atenção, não está dando crédito na pregação do Evangelho. Mas quando você morrer e você despertar para outra realidade, que é a eternidade, você irá te perceber que você perdeste Deus para sempre, que o seu destino será traçado ao abismo, ao inferno. A sua consciência ela será ativada, que é para você se lembrar que você está no inferno. Mais do que isso, Deus irá te privar da iluminação. Você saberá que está no lugar de densas trevas, escuridão total. Você irá de sentir sede de beber a água, que é a palavra de Deus. Será tarde demais. O teu corpo irá de se decompor por causa da sede. E mais do que isso, ainda terá larvas, vermes, bichos que irão de consumir, que irão de comer o teu corpo indestrutível, porque eles irão de receber um corpo indestrutível. Por isso que Cristo fala que devemos temer aquele que tem o poder de lançar tanto o corpo como a alma do ser humano do inferno. Cristo, quando ele falou de corpo, ele está a fazer exatamente referência a isso, que as pessoas que estão no inferno, elas vão receber um corpo invisível, que esse corpo ela será vítima dos tormentos do inferno. Vítima dos tormentos do inferno, inclusive dos vermes, das larvas, das lombrigas, de insetos que Deus ele criou no mundo invisível para se alimentarem, para corroer, para consumir o corpo e a alma das pessoas que morreram no pecado. As pessoas que estão lá no inferno, elas estão a ser aterrorizadas, elas estão a ser torturadas pelos vermes. E como consequência delas serem comidas, delas serem remoídas pelo verme, a palavra de Deus ela declara no livro de Êxodo, capítulo número 9, versículo número 10, quando Deus ele havia falado que para Moisés anunciar a sexta praga, Deus ele fala assim para Moisés: eles foram para Faraó, Moisés e Arão, se apresentaram diante de Faraó. Deus ele falou que para Moisés pegar um pouco de cinza tirado numa fornalha, num forno, e ele foi se apresentar diante de Faraó. Disse: olha, quando você se apresentar diante de Faraó, diz assim diz o Senhor dos Exércitos, por você resistir e não deixar o meu povo sair do Egito, úlceras, tumores, sarnas virão sobre os egípcios, de maneira que eles não irão de conseguir suportar. E foi exatamente isso que Moisés ele fez. Ele, quando chegou diante do Faraó, ele pegou aquelas cinzas de forno e ele lançou nos céus. E quando o Faraó olhou e ele pegar as mãos, aquilo se transformaram em úlceras, em chagas malignas no corpo, de maneira que os homens não suportavam de se coçar. E no livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo número 27, diz o texto sagrado que o Senhor, que é um castigo reservado para aquelas pessoas que morreram na desobediência, que não querem viver para Deus, o Senhor te ferirá com as úlceras malignas do Egito, com hemorroides, com tumores, com sarnas, com coceiras
não irás de suportar e que não irás de conseguir ser curado. No livro de Apocalipse, capítulo 16, versículo número 2, falando a respeito do sexto anjo, João ele fala que ele viu um anjo, ele tinha na mão uma taça e ele lançou sobre a terra, o primeiro anjo, né? Ele lançou a taça sobre a terra e vieram chagas malignas e perniciosas sobre os homens que tinham a marca da besta e que eram adoradores da sua imagem. Já imaginaste, meu amigo, minha amiga? Para além dos vermes que irá de corroer, que irá de comer, porque as pessoas que estão no inferno, elas receberam um corpo indestrutível, que ninguém pode destruir, mas que está a ser vítima dos tormentos. Elas estão a ser remoitas, estão a ser comidas pelos vermes, e como consequência delas serem comidas pelas larvas, pelos vermes, aquilo está a se transformar em tumores, em sarnas, em chagas malignas que ninguém pode suportar. Meu amigo, minha amiga, Deus ele é terrível. Deus é terrível. Olha, o inferno é o lugar da severidade de Deus. Você que vive no pecado, você que é incrédulo, você que é avarento, você que é bêbado, você que é fornicar, você que vive na prática do pecado, você que é homossexual, você que é lésbica, você que é mais apaixonada pelos prazeres dessa vida do que Deus, você que não quer saber do evangelho, você que só vive em função dos prazeres, porque as pessoas são assim. As pessoas, a ganância e a ambição das pessoas é simplesmente a satisfação terrena. As pessoas elas estão preocupadas com tanta coisa, em desfrutar dos prazeres, em beber vinho, em comer, em se vestir bem, em ir nas festas, em conviver com os familiares, em fornicar e se prostituir, em trair os seus parceiros, em viajar. O ser humano hoje, da pós-modernidade, a sua vida é em torno do que lhe dá prazer, do que lhe dá satisfação. Só que, meu amigo, minha amiga, as pessoas elas se esqueceram uma coisa. Não existe um livro, meu amigo, minha amiga, que fala tanto da morte no mundo inteiro do que a Bíblia. O que está a acontecer com essa geração? O que está a acontecer com essa geração? As pessoas não pensam na morte. As pessoas não querem saber da morte. Sabe por quê? Por causa de Satanás, que cegou o entendimento das pessoas, que é para as pessoas não pensarem na morte, que é para elas gastarem a vida com prazer, que é para elas gastarem a vida com a preocupação em querer se realizar na vida, em querer se preparar para casar, para viver bem, para comer bem, para gastar com os prazeres dessa vida, que é para quando elas morrerem, a morte pegar elas de surpresa. Você vê que o rico, enquanto ele estava em vida, ele se preparou para a vida. Ele era um homem moralista. Ele era respeitado pelas pessoas do seu contexto social. Ele vivia em festa todos os dias, bebia vinho todos os dias, vestia roupa de luxo todos os dias, se perfumava todos os dias, comia bem todos os dias. Mas só que a morte, quando chegou, ele se surpreendeu com a outra realidade, que é a eternidade. Ele se surpreendeu por quê? Porque quando ele veio a morrer, a palavra de Deus fala que o rico ele abriu os olhos, erguendo os olhos no inferno. As pessoas estão com os olhos abertos, mas é tarde demais. É tarde demais, porque elas passaram para uma outra realidade. Se você continuar, meu amigo, minha amiga, na persistência de ver uma vida em pecado, porque as pessoas não querem ouvir, as pessoas não querem enxergar a realidade. Sabe por quê? Por causa de Satanás, que cegou o entendimento das pessoas, a fim com que elas não venham acordar, que elas venham gastar a vida com os prazeres. Já viu como é que as pessoas vivem hoje? As pessoas elas vivem como se não queriam de morrer. Já viu como é que são os homens, as mulheres hoje? Eles são obcecados pela beleza física. Eles estão obcecados. Deixa ver se a minha pele está morena. Olha, deixa ver. As mulheres hoje elas são obcecadas pelos cremes, né? Não, tenho que colocar um creme na pele, que é para minha pele ficar mais macia, mais suave, mais bonita. Tenho que gastar a vida. As mulheres são obcecadas pelo. Não, tenho que meter uma peruca, que é para o meu cabelo ficar bonito. Olha, tenho que me pintar, tenho que me fazer, tenho que vestir dessa maneira, tenho que ficar agradável fisicamente. Só que esse corpo, essa beleza física que tanto você é obcecada, mulher, homem, quando você morre, o teu corpo aqui na terra, você vê como é que é a vida, como é que a vida,
humilha o homem. Por isso que Salomão ele fala: vaidade, vaidade, tudo é vaidade. A beleza física passa, a inteligência passa, tudo passa. E ele fala que melhor é o homem ir em uma casa de luto do que ir em uma festa. Porque na casa de luto as pessoas sabem que um dia vão morrer, e ele fala que os vivos têm que levar isso em consideração. As pessoas só levam em consideração a realidade da morte quando ela vê que tem um ente querido, um amigo, um conhecido dela que morreu. Mas depois daquele momento de culto fúnebre terminar, as pessoas elas voltam novamente a dormir, concentradas simplesmente nos prazeres, na preparação da realização terrena. As pessoas elas estão tão obcecadas pelas suas preocupações, elas fizeram das suas preocupações terrenas prioridade. Para as suas, olha, para as suas casar, construir casa, viajar, vestir bem, comer bem, se vestir bem, cuidar do corpo, da pele, é mais importante do que viver uma vida para Deus, do que viver uma vida dedicada a Deus. Por causa disso, meu amigo, minha amiga, é que as pessoas depois da morte vão se surpreender quando elas pararem no inferno. Elas vão estar no lugar, elas vão perceber simplesmente que elas receberam um corpo indestrutível que será vítima dos tormentos do inferno. Mais do que isso, elas estarão no lugar onde elas serão vítimas dos vermes que irão de comer esse corpo indestrutível, né? Já que é indestrutível, elas irão de sentir a dor que os vermes estão a comer o corpo delas, mas elas não vão morrer. E mais do que isso, elas vão ver úlceras malignas, tumores a saírem, câncer do seu corpo. Irão de sentir tudo isso, mas não irão de morrer. Por isso, meu amigo, minha amiga, que Paulo ele falou na Epístola de Romanos, capítulo 11, versículo 22, devemos, pois, considerar a bondade e a severidade de Deus. A bondade para os que estiverem na benignidade, a severidade para os que caírem. E se nós também cair, severidade. Eu estava ouvindo há pouco tempo, antes de deixar Deus ministrar por intermédio de mim, estava ouvindo um pregador, estava falando que Deus é esse tão ruim que irá de lançar isso aí no inferno, que irá de deixar isso aí ser atormentado no inferno. É aquilo que eu falei, meu amigo. As pessoas estão equivocadas por Deus. As pessoas pensam por Deus ser bom, por Deus ser amoroso, que Deus ele vai tolerar a maldade. Não. Deus ele falou que riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Deuteronômio capítulo 32, Êxodo capítulo 32, versículo número 33. Ele fala isso para Moisés quando Moisés vai rogar a Deus, interceder, que é para Deus perdoar o povo que tinha adorado o bezerro de Deus. Deus fala: não, Moisés, você não pecaste contra mim. Porque Moisés ele falou que é para Deus riscar o nome dele do livro da vida, né? Que é para não matar o povo. Ele disse: não vou riscar o teu nome do livro da vida. Ele fala a Deus que riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. As pessoas que estão no inferno, que receberam um corpo indestrutível, que está a ser vítimas dos vermes que não morrem e das feridas que não cicatrizam. A palavra cicatrizar significa que não fecha. As pessoas vão ser remoídas, vão ser comidas pelo vão ver nascer feridas no seu corpo, mas aquela ferida nunca vai fechar, porque é lugar da ira de Deus. Todas aquelas pessoas que estão no inferno, que estão a ser vítimas dos vermes, dos bichos que não morrem, e as feridas delas estão a ser abertas e não estão a cicatrizar, são pessoas que pecaram contra Deus e que o nome delas está riscado no livro de Deus. Todas as pessoas que estão no inferno, e aí se você que não quer saber de Deus e que morrer na condenação do pecado e parar para o inferno, as pessoas que estão no inferno, o nome delas foi riscado do livro de Deus. Por isso que Deus fala para Moisés que riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Todas as pessoas que estão a pecar, que estão a viver no pecado e que estão a morrer no pecado, o nome dela foi riscado do livro de Deus. Por isso, meu amigo, minha amiga, hoje se você ouvir a voz do Espírito de Deus, não endureça o teu coração. Entrega a tua vida para Deus, amém? Vou fazer oração em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Santo Deus, por me usares. Obrigado pela tua palavra que é mais doce do que o mel. É bem verdade que a tua vontade não é que essa pessoa venha a ser aterrorizada pela pregação do Evangelho. Não. Mais do que isso. A tua vontade é que ela venha ouvir a tua palavra. Ela venha se arrepender dos seus pecados, aceitar a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida, se batizar nas águas, receber o batismo com
do Espírito Santo e obedecer a palavra de Deus. Convença ela do pecado, do juízo, da justiça e ajuda ela a se posicionar e a entregar a sua vida para Cristo. Eu tenho que louvar e lhe agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga com isso, glória a Deus, amém e graças a Deus. A vontade não é que você venha a ser aterrorizado pela maneira como é que Deus pune quem não quer saber dele. Deus, ele é justo. O inferno é o lugar da justiça de Deus. É o lugar que a ira de Deus ele é manifestada contra todo o pecado, contra toda a maldade, praticada por anjos caídos e por pessoas teimosas que não querem se entregar para Deus. Amém? Desejo a todos vocês um bom final de semana. Desejo estar com vocês na 10ª parte, que no caso seria o 7º tormento do inferno, que também é um tormento terrível. Essa é a primeira vez que o Espírito Santo está me dando uma série de mensagem extensiva, longa. Só Deus sabe onde é que essa série vai parar, mas o objetivo é que você ouça a verdade do Evangelho, entregue a sua vida para Cristo Jesus e se arrependa e viva para Deus. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Desejo a todos vocês um bom final de semana, o último do mês de junho. Desejo estar com vocês na 10ª parte, que seria o 7º tormento do inferno. Um forte abraço, até a próxima, tchau.